segunda-feira, aquele dia que a gente acorda meio com preguicinha, mas sempre que a gente procura uma atividade física, um treino, parece que a gente acorda de verdade. E hoje a nossa proposta, porque todas as segundas a gente tem um treino diferente para você se identificar e seguir com aquele que realmente vai te levar aí a longo prazo. Mas hoje a ideia é que todo mundo preste atenção, porque lesionar na atividade física pode ser fatal, né? No momento que você está ali animado para treinar e aí vem uma lesão e você tem que se afastar. Então a proposta é realmente fazer um treino que vai prevenir lesões, porque sim, é o próprio treino que previne lesões. E a gente convidou mais uma vez André Ferraz, fisioterapeuta, bem-vindo. Obrigado, Carol. Seguindo com as meninas Elizabeth e Beatriz, bem-vindas. E é justamente isso, né, André? É pensar sempre que a gente dá um passo a mais na atividade, ao mesmo tempo a gente tem que depois voltar com exercícios bem específicos para essa articulação como um todo, né, ficar preservada. Exato, e a gente vive um momento muito interessante, né? Cada vez mais a gente encontra as pessoas nos parques, pelas ruas, correndo, praticando seus esportes. E eu acho que essa prática de prevenir é muito mais interessante do que a prática de se machucar, né? A fisioterapia ficou muito conhecida pela reabilitação. Sem dúvida. Mas hoje a gente consegue entregar algo muito mais interessante, que é a prevenção por meio de exercícios simples, muitas vezes com o próprio peso do corpo. Não tem desculpa, dá para fazer. Concordo com você. Então, vamos subir o sol, todo mundo acordando nessa segunda-feira geladinha, que tá bom demais. Muito bom. E pensando na prevenção, que é sempre o melhor remédio. Até já, viu? Mandem mensagem pra gente no @VocêBonitaTV. Bora lá. Vamos Contigo. lá. Para começar, vamos aqui para os nossos colchonetes. Eu gosto de dividir muito o nosso treino, a nossa preparação. Primeiro, começando com a parte de mobilidade. Então, vamos dividir vindo da coluna lombar para quadril, joelho, tornozelo e pé. Então, Bia, Lisa, por favor, vamos lá. Começando, pensando na nossa coluna lombar, um trabalho de mobilidade, jogando o bumbum para frente, o bumbum para trás, para a gente trabalhar a soltura da musculatura ao redor da articulação, para que a gente consiga executar os próximos movimentos. Essa série normalmente eu divido em 10 repetições, aqui vamos só para 4 movimentos, porque é uma série extensa que a gente vai passar agora. Perfeito, agora estiquem as pernas, crescendo o pé para soltar ainda mais a musculatura do quadril, essa região aqui da lombar que muitas vezes ficam afetadas em relação a pessoas que trabalham muito tempo sentado. Perfeito, aí soltou, senta de novo, vamos lá. Os dois joelhos apontados para fora, para trabalhar a mobilidade de quadril. Jogou para um lado, jogou para o outro, isso. Aqui, pessoas que trabalham muito tempo sentados são os 3 principais exercícios de mobilidade que eu gosto de passar num começo de preparação para qualquer tipo de atividade física. Aí, muito bom. Deitou de novo. Aqui, eu trouxe um exemplar de uma faixinha elástica. Essa faixinha elástica a gente encontra em qualquer loja de material esportivo. Aqui a gente vai colocar no joelho. Elisa, fica sem a faixa, deixa só a Bia com ela, para a gente mostrar que dá para fazer das duas formas, tá bom? Não tem desculpa para não conseguir. Das duas formas a gente consegue executar. Ponta do pé no chão, sobe o bumbum. Aí, força para apertar o chão e sentir a região do glúteo trabalhando. E aqui a gente vai sustentar, subiu, sustenta por 10 segundos. E perfeito, 3 séries, aí desceu. Então a gente começa com a parte isométrica para ativar bem a musculatura, o movimento estacionário, core e glúteo trabalhando. Agora vamos para 4 repetições de sobe e desce. Isso, subiu o máximo, volta o bumbum, subiu o máximo, volta o bumbum, perfeito. Vai sentir trabalhar tanto a região de abdômen como a região de glúteo, a região de posterior de coxa. Perfeito. Agora, Bia, tira a faixa. Vamos lá. Dificultar a série. Então começou com isometria, foi para a série de sobe e desce e agora uma perna de cada vez. Deixou um pé apoiado, tira o outro do chão, sobe e desce, 4 repetições. Lembrando que a série em casa, 3 séries de 10, é o que eu indico para os meus alunos, os meus pacientes. Aí, perfeito. Por os dois lados, faz para o outro lado para ativar, porque vem carga pela frente aí, a gente tem que deixar a musculatura bem preparada. Muito bom. Aí. Pode levantar? Perfeito. Pensando então em exercícios de ativação core, região do glúteo, a gente começou na plataforma estável, ou seja, no chão, ambiente controlado, para agora, de forma mais funcional, trabalhar em pé. Lembrando que esses exercícios servem para todas as atividades físicas, não tem contraindicação absoluta. A contraindicação é qualquer alteração que o médico proibiu, por exemplo, a realização desses tipos de exercícios, então vale a pena consultar antes de sair fazendo. Caso contrário, dá para fazer
sem nenhum erro. Vamos lá, sem a faixa elástica, afastou as pernas, aí, contrai um pouquinho o abdômen, braço lá na frente, desceu, subiu, aí, perfeito. Agachamento é o exercício mais funcional que existe, então esse exercício vale para todo mundo. A gente está falando de prática esportiva, mas isso para quem também não tem uma vida ativa, é o exercício padrão ouro para qualquer tipo de pessoa. Aqui um detalhe, vira de frente para mim, Elisa, por favor. Um detalhe importante, se você ao executar o agachamento sente dor no joelho, eu quero um detalhe na atenção. Tronco lá na frente, bumbum lá para trás, na hora de agachar vai projetar o bumbum para trás, para não deixar o seu joelho ir em direção à ponta do pé. Isso diminui a pressão na articulação do joelho, então é uma dica importante, valiosa, para você não deixar de realizar o movimento. Perfeito! Vamos lá agora com uma variação interessante também, mais completinha. Além de trabalhar o agachamento pensando no glúteo, vamos já pensar em exercícios que exigem da musculatura propulsora, ou seja, corrida, por exemplo. Vamos lá. Agachou, subiu, ponta do pé. Agachou, subiu, ponta do pé. Então aqui a gente trabalha a musculatura do membro inferior como um todo, um exercício muito legal. 4 repetições. Aê, perfeito. Pode colocar a faixinha elástica. A faixa elástica é um vetor de força maior. Além de trabalhar a musculatura flexora e extensora, a gente vai trabalhar a musculatura rotadora do quadril também. Então a gente vai trabalhar de forma completa a região do glúteo. Perfeito. Agachou curtinho, passo lateral, voltou. Passo lateral, voltou. 4 para cada lado. Isso. Aqui eu quero que vocês se atentem ao controle do joelho. O exercício é para a perna de apoio. Então, na hora de realizar a passada, o joelho da perna de apoio não pode entrar. Acompanha junto o joelho para mostrar o que não é para fazer. Esse movimento do joelho ir junto não é para fazer. Então, mantém a estabilidade. Vai lá. Isso. Perfeito. Boa. Levantou. Tá com o equilíbrio em dia? Tá com o equilíbrio em dia? Vamos lá. Esse exercício, caso não dê para fazer só se equilibrando, dá para apoiar numa cadeira, por exemplo, alguma situação. Se desequilibrar, eu dou a mão aqui para vocês. Perna de apoio, levemente flexionada, tirou outra perna do chão, afastou e fechou. Dá para ver que a gente consegue fazer tanto com o elástico como sem o elástico. O importante é o desequilíbrio que o movimento proporciona. Isso. Perfeito. Troca de lado só para mostrar a variação, então o importante é manter o equilíbrio durante a execução. Contrair abdômen ajuda bastante no equilíbrio. E você que tem oscilação no pé, sente o pé meio instável, fazer uma garrinha com os dedos no pé para ajudar o equilíbrio é muito legal também, é uma variação interessante. Moleza? Por enquanto está fácil. Esquentou? Puxa o elástico para o tornozelo. Aí. Boa. O que eu quero aqui? Mãozinha no quadril, passo lateral, voltou. Passo lateral, voltou. Aqui, a diferença do posicionamento do elástico, o elástico mais próximo ao joelho, nós trabalhamos mais a musculatura rotadora do nosso quadril. O elástico mais próximo do tornozelo, trabalhamos a musculatura abdutora do quadril. Então, são dois exercícios que, apesar do movimento parecer o mesmo, tem variação na hora da ativação muscular. Se eu estou falando de prevenção de lesão, eu estou falando de algo que eu preciso contemplar o meu corpo como um todo. O músculo trabalha em 3 dimensões, ou seja, o tempo todo eu preciso buscar as variações para conseguir contemplar tudo durante a execução. Lembrando também do princípio da especificidade. Se você é uma corredora, eu preciso trabalhar determinados músculos com você. Se você joga beach tênis, por exemplo, eu preciso trabalhar outro grupo muscular, ou seja, a prevenção é importante, mas não é igual para todo mundo, não está no mesmo balaio. Beleza? Pode tirar o elástico por enquanto. Volta para o colchonete, por favor. Aí. Já sentiu que você dormiu parecendo num Kinder Ovo? Acordou toda encurtadinha assim? Posterior, que eu vou colocar minha perna para alongar, parece que minha mão não passa do joelho. O que eu quero? Dobra a perna. Abraça o joelho lá por trás e aí a gente vai realizar uma extensão do joelho. Aí, estão em dia com alongamento, hein? Gostei. Aí, estão trabalhando bem. Aí, trocou. Boa.
Isso é importante, trabalho de mobilidade de posterior de coxa, para quem tem dor lombar também, porque trabalha muito tempo sentado, é muito interessante. Ao invés de forçar a região da coluna lombar fazendo aquele alongamento tradicional, jogar o braço para frente, esse movimento, a coluna está apoiada, não tem nenhuma sobrecarga e a gente trabalha a mesma mobilidade, que é diferente do alongamento muscular, que se faz importante, mas mobilidade articular somado ao alongamento ativo é muito mais importante do que forçar de forma passiva aquela região. Aí, levantou de novo. Perfeito. Volta para cá. Dor no joelho. Sente dor no joelho? Sente dor no joelho? Dá para trabalhar o agachamento com aquilo que a gente chama de angulação de proteção. Ou seja, na articulação da patela com o fêmur, tem determinados ângulos que a gente aumenta a pressão durante a execução do movimento. Qual é a ideia aqui? Promover contração muscular, ativação da musculatura anterior da coxa, do nosso quadríceps, sem gerar pressão. Pressão gera dor, tá? Então, na hora de agachar, se você tem dor para fazer um agachamento um pouquinho mais profundo, o que a gente vai fazer? Agachar curtinho, subiu e desceu. Nós limitamos a amplitude, vamos lá, para proteger a articulação. Isso é interessante, porque muitas vezes você pode ter a contraindicação de fazer um agachamento. Só que o agachamento é algo funcional do nosso dia a dia. A gente vai sentar e levantar de uma cadeira, a gente vai sentar e levantar do carro, do ônibus, de onde for. Então aqui é um momento importante de trabalhar algo funcional com uma proteção a mais. Legal, André, olha, é completo, né, meninas? E no final, já tem perguntinhas do público, mas no final é um treino que dá para você encaixar na semana, né? O dia normalmente, talvez, de um descanso de algum membro e tal, você coloca esse treino para lesão, por exemplo? Para não lesionar, né? Eu sempre converso com meus pacientes que, por não ser um exercício de hipertrofia, primeiro, se você quiser, dá para fazer todo dia. Tá. Então, se tiver essa disponibilidade, quantos exercícios? Eu separo de 3 a 4, que são os exercícios-chave, tá, e passo a orientação. Não leva 20 minutos para fazer. E ele pode ficar inserido, então, no treino do dia? Pode ser inserido no treino do dia, dá para intercalar, por exemplo, segunda, quarta e sexta. Um treino mais intenso, o nosso treino aqui, terça e quinta. Entendi. Pega sábado ou domingo, que é um dia que normalmente ou você vai ter uma demanda menor, ou, por exemplo, o sábado é um dia de muita atividade, tanto familiar como esportiva. Domingo, que é mais tranquilo, pega e faz lá a série 15, 20 minutinhos, vale a pena. Porque no final, há uma discussão dentro dessa questão da atividade física, e você como fisioterapeuta, eu acho que profissionais de educação física como um todo, do alongamento, faz alongamento, não faz alongamento, depois no final, como que você volta o corpo para você não se machucar, e isso não é alongamento. Não é diferente de alongamento. Eu queria que você falasse um pouquinho para as pessoas até entenderem a diferença, porque a gente tem a ideia que a gente precisa alongar para não ter lesão. Perfeito. Então vamos falar um pouquinho disso, né? Fazer uma comparação. Vamos lá. O alongamento é a extensão que o músculo ele se encontra. Então, seja ele encurtado ou ele alongado, é a distância do ponto A ao ponto B do músculo, ou seja, de onde ele se origina para onde ele se insere. Certo? Quanto maior for o alongamento, ou quanto menor for o alongamento, a tendência é de ser um músculo fraco. O músculo, ele precisa ser flexível. Ou seja, ele precisa ter a capacidade de se estender e encurtar dentro de uma amplitude que ele consiga gerar força. Entendi. Ou seja, o alongamento passivo, que é aquele alongamento que a gente sempre conheceu, de ficar segurando por um determinado tempo, ele não é funcional. Por que ele não é funcional? Porque o ser humano não é um ser estático. Entendi. Ele é um ser que se movimenta. Então, por exemplo, alongamentos dinâmicos, como esse que a gente passou aqui de esticar o joelho, ou o simples fato de pegar um peso, seja ele qual for, de 1 kg, de 10 kg, de 100 kg, e, por exemplo, segurar aqui, jogar e voltar, você está trabalhando força com alongamento, com amplitude, de uma musculatura que normalmente é fraca. Entendi. Então, a grande diferença é a flexibilidade, é alongamento somado à força. O alongamento em si, passivo principalmente, ele não me leva muito a lugar algum. Eu preciso de um alongamento dinâmico. O alongamento passivo, aquele estático, né? Você fica paradinho, normalmente ele não resulta, o que a gente fala da deformação da fibra muscular.
uma deformação plástica, quer dizer, ele alonga e fica. Não, ele não alonga e fica, até porque você segura 30 segundos, 30 segundos, 1 minuto. não muda nada. Não muda nada. Por isso que eu comecei dizendo que eu não usei a palavra polêmica, mas disse que era algo discutido entre profissionais da área. E é legal, e às vezes a gente fala isso para uma pessoa que nunca ouviu e fala assim, mas você está criando caso, está criando polêmica. Não, não é polêmica, porque antigamente era assim. Mas graças a Deus, a ciência, tanto por parte dos médicos, dos fisioterapeutas, dos profissionais de educação física, estudaram e viram que tem coisa melhor a se fazer. Então essa é a ideia. Tá certo. E eu acho que aqui, como a gente coloca as coisas realmente bem claras e de uma forma objetiva, todo mundo entende. Às vezes você está lá gastando um tempo, você podia estar fazendo de forma mais eficiente. Perfeito, essa é a ideia. Essa é a ideia. Isso, né? Vamos continuar? Bora? Já tem perguntinha, Glaucia, do público no @VocêBonitaTV? Bora para mais treino, meninas! Vamos lá. O que eu trouxe aqui para dificultar e para ter uma variação também? Um step, que em casa a gente pode usar o degrau da escada, se for apartamento a gente pode usar o degrau da escada de emergência, se for na rua, a calçada. Então, assim, tem como variar. Então, o que eu quero aqui? Você tem aqui para mim, Bia, por favor. O que a gente vai fazer? A subida do degrau. Então, pé esquerdo em cima, pé direito para trás. Simplesmente sobe de forma simples e fácil. Para iniciantes, esse é o primeiro movimento que eu indico, sem gerar complexidade. Só sobe e desce. Perfeito. Vamos dificultar um pouquinho? Bia, quando você descer, eu vou pedir para você fazer um afundo atrás e subir a perna para frente. Agachou, subiu. Então, primeiro só sobe e desce. Segundo, a gente evolui fazendo um afundo para trás, subindo o degrau. Vamos dificultar um pouquinho mais? Vai fazer o afundo para trás, jogando a perna direita lá para cima na sequência. Então, agachou, subiu. Agachou, subiu. Aí. Tá fácil, tá difícil? Vamos piorar? Tá difícil? Vamos piorar? O que eu quero agora? Já pensando na complexidade de uma pessoa que corre, por exemplo. Você vai fazer o afundo para trás, a transição da perna direita para cima, fazendo panturrilha da perna esquerda junto. Vamos lá, vamos ver se ela consegue, vai. Subiu, panturrilha. Aí, desceu. Subiu, panturrilha. Desceu. Pensando em quem corre ou qualquer atividade esportiva que tem essa demanda de correr, quer dizer, quase todas, esse é o movimento complexo, você vê, gera o desequilíbrio, mais uma só. Isso, aí, desceu. Descansa. Pronto. Elisa, vem aqui me ajudar no próximo. Então, o primeiro ponto desse exercício com o degrau, complexidade de um movimento simples, evoluindo para algo bem completo, fazendo a transição. Agora a gente vai fazer a descida do degrau. Subiu, mãozinha aqui no quadril, só vai descer, para lá embaixo e sobe. Isso. A descida anterior do degrau é um treino que a gente faz principalmente para treinar a fase excêntrica, a fase de frear o movimento. Tranquilo? Tá fácil? Muito bom. O que eu quero que você faça agora? Põe a mão lá na frente, bate, desce devagar, bate o calcanhar, sobe rápido. Então desce devagar, 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 sobe rápido. Devagar, 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 sobe rápido. Perfeito. Então aqui a gente começa a trabalhar não só o controle de descida, mas a potência para subir o movimento. Aí, deu. Perfeito. Pode descer. Nesse exercício, a descida anterior do degrau, nós trabalhamos principalmente a coxa. Agora, a descida lateral, pode ver, por favor? A descida lateral do degrau, a gente vai trabalhar, como eu disse anteriormente, primeiro trabalhou flexão, extensão, agora vai trabalhar a musculatura lateral aqui do quadril. A descida lateral vai trabalhar principalmente músculo do glúteo médio. Vai lá, desce lateral devagarzinho e sobe controlando. Desce devagarzinho e sobe controlando. Aí, perfeito. Agora, da mesma forma que a gente fez o outro, desce controlando, sobe rápido. Isso, explodiu. Desceu controlando, sobe, explodiu. Mais uma só. Perfeito. Desceu, explodiu. Perfeito, pode descer. Esses dois exercícios, vem aqui rapidinho, trabalho muito a parte de controle do quadril em relação ao movimento do membro inferior como um todo. Você vê, não tem peso extra, não tem faixa elástica, mas tem um fator de dificuldade, que é o controle do movimento unilateral. O que a gente gosta de dizer? Toda vez que a gente tira uma das pernas do chão, todo o peso vai para a perna de apoio. Será que você tem força suficiente para conseguir controlar o peso do seu corpo numa simples caminhada? Esse tipo de exercício promove essa situação de controle e equilíbrio.
Arrasou, muito obrigada. E, gente, isso é pra vida mesmo, em todas as idades, né? Claro, vai depender, como você disse, do objetivo e das atividades que cada um segue, mas todo mundo quer chegar numa certa idade, ter estabilidade de quadril. Perfeito. Né? Conseguir agachar com segurança, e aí os exercícios estão aqui. Então, leve, porque dá pra fazer em casa, onde você estiver, ó, é só força do corpo realmente. Você vê, nenhuma coisa extra a mais, assim. O elastiquinho e tal, enfim, o colchonete, achei super legal, André, parabéns pelo trabalho. Lembrando que o André Ferraz, ele é fisioterapeuta, então tem um olhar também, pensando nessa questão da prevenção e da articulação, amplo. Quem gostou, depois pega lá no YouTube que o treino vai estar completo. Eu vou agradecer Elizabeth e Beatriz. Obrigada, meninas. Voltem sempre, viu, querido? Obrigado. Volte sempre. Tá mais do que convidado, e lá no Instagram você encontra o trabalho dele. @André, aí tem um N e Ferraz, com Z no final. @André N Ferraz lá no Instagram. Obrigada, gente. Obrigado. Um beijo.